né? Foda. Chefe, tá Aí ligado? não tem como dar errado, né? Tá Não tem cuidando. como, não tem como. Minha mãe não é 01 só porque ela é minha mãe, não, tá ligado? Porque ela é foda. Um é porque ela é minha mãe, porque eu tenho que obedecer, né? Mas fora isso, tem a parte que minha mãe é uma das primeiras, assim, mulher preta, assim, que eu conheci na minha vida que tinha faculdade, tá ligado? Não mulher, uma das primeiras pessoas pretas que eu conheci na minha vida, assim, que tinha faculdade, tá ligado? E vindo da situação que ela veio, ter faculdade, situação de muita dificuldade, que é a história que eu conto na música Benção, inclusive, conta a história da minha avó com as filhas ali e tal. Então minha mãe fez faculdade de contabilidade e tudo mais, e, pô, trabalhou no FMG a vida inteira. Ela aposentou, acho que depois de 28 anos trabalhando lá, e nesse final de carreira dela lá na UFMG, que é a Federal de Minas Gerais, né, pra quem não sabe. Foi lá que tu estudou também? Não, fiz na UFOP, fiz na UFOP. Nesse final de carreira, minha mãe tava assim, tipo, muito foda lá dentro, tá ligado? Entendi. Eu já tava jonga já, tá ligado? E ela lá. E aí, porra, Animal. quando começou a acontecer alguns problemas na empresa, aquelas coisas que você sabe, né, velho? Porque você lança o bagulho achando que vai dar tudo certo, coisa mais fácil do mundo, lucrou, pegou, não sei o quê. Pai, não é assim, é real que não é assim. Porra, E papo aí, reto. Não é assim, irmão. Família, não tá é ligado? assim. É o contrário. É quase o contrário. Quase o contrário. É quase prejuízo, né? É. Aí ela falou, não, peraí. Aí pegou, sacou e salvou mesmo, assim, o bagulho. Salvou no sentido de dar uma saúde financeira, de falar, calma, não é assim que faz. Deixou o bagulho mais profissional. Foda. Claro que teve muita gente nesse caminho, sacou? Que fez parte pra ajudar a fazer acontecer, mas mesmo sem ser do meio dela, tá ligado? Né? Hoje minha mãe, tipo assim, minha mãe se esforça pra caralho pra entender as paradas do meio e tal, e hoje é Ela muito curte louco. trabalhar ainda contigo. É porque agora é contigo, né? É, Mas... pessoa que trabalha assim a vida inteira é muito difícil querer parar, né, mano? Eu acho que se a minha mãe parar, se meu pai parar, eles adoecem. Tipo, meu pai é aposentado também, pô, meu pai, o cara é foda, trabalhou a vida inteira, correria mesmo, representante comercial, tá ligado? No momento que ele ficou desempregado, que foi um momento difícil pra nossa família, difícil mesmo, assim, financeiramente falando e tal. Tentou abrir um bar, tentou fazer. Meu pai é aquele cara que, assim, nunca quis deixar faltar nada pra gente, tá ligado? Eu sei o tanto que ele sofreu, né, no momento que ficou mais difícil pra ele. E assim, quando ele aposentou, eu sinto que ele ficou feliz e pá, mas ainda não ficou sossegado. Então ele ficou o dia inteiro na rua. E agora eu dei uma caminhonete pra ele. Foda. Aí os outros ficam pedindo favor pra ele o dia inteiro, tá ligado? Sacou? Leva isso ali pra mim. Pô, comprei uma geladeira, leva ali. E ele vai fazendo. E eu acho que é mais no intuito de não ficar parado, tá ligado? Sacou? Mas se liga, tu que é pai e viu esse bagulho com teu pai dando ruim, que nem, assim, deu ruim pro meu pai também, eu acho que essa é um dos meus grandes motivadores hoje, cara, é justamente o lance de, putz, cara, eu queria muito evitar que a minha filha passasse pelo sufoco que eu passei. E aí, putz, isso é uma das coisas que mais dá gás, pelo menos pra mim, isso é o motivo de eu estar aqui na internet hoje, passa pelo nascimento da minha segunda filha, tá ligado? Foi ali, eu lembro que quando eu dei um abraço na minha esposa, que ela veio me falar, eu tô grávida, que a gente não tava tentando ter uma outra filha. Na minha cabeça era, agora, tá, beleza, vai dar tudo certo, mas, puta, tem que fazer dinheiro. Alguma coisa eu tenho que arrumar pra fazer aqui. E isso foi me levando, porra, preciso melhorar a qualidade de vida de todo mundo. Preciso, putz, aqui no Rio, o vagabundo tá dando tiro, não sei o que, a gente precisa... E foi isso que me guiou, tá ligado? Então, eu acho que isso é uma das paradas que mais me move. Inclusive, também falo isso no disco, tá ligado? Eu tenho muito medo, assim, das coisas darem errado. Eu acho que não vão dar errado assim, mas eu tenho muito medo e eu sempre coloco isso como prioridade, mano. Independente da dificuldade que eu esteja passando, do momento que eu esteja passando, porque carreiras são altos e baixos, a galera é muito iludida com esse lance de internet, né? De fama, de não sei o quê. Então, tem momento que a gente tá ganhando mais dinheiro, que a gente tá mais confortável, tem ano que é mais complexo, tem época do ano que não tem tanto show, tem época do ano que tem show pra caralho. E assim, saber administrar isso tudo é difícil, sacou? Mas o meu maior medo é, tipo assim, tudo isso acabar e eu não ter construído uma base sólida pros meus filhos. Então, assim, tomara que nunca acabe. Se depender de mim, nunca vai acabar, porque eu vou trabalhar de verdade. Porque eu gosto de fazer música, além de tudo, né? Porque, tipo assim, eu acho que você também gosta de estar aqui. Eu gosto. O bagulho vira uma doença mesmo, né, velho? Tá ligado? Assim, felizmente a gente faz umas paradas que a gente... é complicado. A gente é privilegiado pra caralho. Mas a gente é privilegiado pra caralho. Viver do que gosta é um dos maiores privilégios do mundo, assim, né? Com certeza. E assim,
Mas eu quero ter construído uma base sólida. Se algum dia falar, velho, o que você construiu não é o bastante para as pessoas ainda quererem consumir seu trabalho, eu pelo menos poder olhar e falar, não, meus filhos não vão passar dificuldade nenhuma, tá ligado? Isso é muito importante para mim. E, Falar que e essa é a assim, minha motivação número 1 também. e assim, aí falando desse lance da música Fome, aí eu tava trocando ideia com minha mãe, com todo mundo. É porque eu começo a falar, eu vou trocando Vai, de meu assunto. irmão, vambora. Eu tá também ligado? só faço isso também. Aí falando, né? Aí minha mãe, a gente lá, todo mundo conversando, e eu, porra, falei tudo que eu pensava sobre mídia, sobre internet, sobre esse momento que a gente tá, onde eu acho que a galera se perde muito mais em pensar as coisas como conteúdo e não como as coisas em si, tá ligado? Tipo, o cara já vem pro programa aqui gravar o programa com você pensando nas coisas que ele vai falar, que vai ser aquele corte de 1 minuto. Foda-se o contexto inteiro, ele tá pensando já, vou falar isso aqui porque vai sair esse corte e vai bombar e tal. E o cara que tá aqui também pode e- estar e nessa mesma pode intenção. estar nessa mesma intenção, tá ligado? Exato. Então, assim, e aí mesma coisa na música, eu acho que tem rolado muito isso, na arte de um modo geral, às vezes até no cinema, não importa. As pessoas muito preocupadas com aquela coisa, sabe? Eu tava falando tudo isso com a galera e falando que, vendo tudo isso e vendo que talvez eu não consiga me encaixar tanto dentro desse padrão de ser das coisas, de onde que vem, velho, essa vontade minha de continuar fazendo? Por que que eu ainda tenho essa fome, sacou? Por que que eu ainda tenho essa vontade? E aí a gente vai na história de todo mundo, Milton Nascimento, Samuel Rosa, pensando em todo mundo que eu queria que participasse do disco e tal. E aí trocando ideia com as meninas, cheguei, fui pra... Acabou a ideia, as meninas falaram, cara, legal, legal. Fui pra casa e tô lá, e aí eu acordo meio que de madrugada, a Jô, né, me manda aquele Itã de Exu, né, velho? Tá ligado? Como é o nome? Itã é o nome de cada conto ali da mitologia dos orixás tá. e tal, sacou? Tá. E aí, cada orixá tem alguns, né, contos ali sobre eles por e que tal. Exu? Porque eu acho que Exu é o primeiro, né? É o orixá do caminho, é o que abre caminho, é o que vem primeiro ali. E é o orixá que a gente alimenta normalmente, tá ligado? Antes de começar um trabalho, antes de abrir o terreiro, enfim, tá ligado? Quando você, pô, eu tenho certeza, se você for fazer uma peça de teatro, se você for tratar de Exu, velho, você tem que, tá ligado? Dar de comer, sacou? Você tem que pedir licença, tem que, sabe, agradecer todas as vezes que eu gravei, as 2 vezes que eu gravei aqueles Itãs ali, que são em 2 músicas, tanto na música com RT quanto na outra, eu fui lá na minha casinha lá, tá ligado? Porque o terreiro nosso lá, o terreiro da minha tia, é em frente ao estúdio, tá ligado? Onde eu tava gravando. Eu fui lá na minha casinha, acendi lá meu Exu, pedi licença, tá ligado? Falei, olha, quero falar isso porque isso é importante pro trabalho, isso é importante pro tema do disco, tá ligado? E porque aí eu vou chegar no porquê mais exato de todos, que é porque quando ela mandou esse conto, ela falou assim, eu só fiquei pensando enquanto você falava nesse conto aqui de Exu, que tá num livro chamado Mitologia dos Orixás. Acho que é isso. E aí... Tem esse livro aí, mano? E aí... Tem. E aí vai escrito e vai falando sobre a fome, Exu e a fome de mundo dele, né? A fome sem tamanho, tá ligado? Exu que engole o mundo, que come o mundo, que não. Sabe? Tipo assim, é a hora que ele fala, tá ligado? Se ia comer os peixes, o mar, o céu, e até os próprios orixás, sacou? Quanto mais ele Quanto mais ele comia, mais fome ele sentia. E aí, nessa hora, velho, sabe aquele. Sacou? Veio aquela parada e falei, esse é o nome do disco. Quanto mais eu como, mais fome eu sinto, tá ligado? Na hora veio assim a ideia. E aí eu fui lá e falei, eu vou colocar isso no final da primeira música. Porque vai virar um fio condutor, tá ligado? Dessa história. Total. Bota fé. Então, não é um disco também que a gente vai falar que é um disco, sabe? Tipo, religioso, vamos dizer assim, que ele tá ali com um cunho totalmente religioso. Tem a parte da religiosidade da minha fé, mas também é uma forma, além de marcar território, falar sobre a nossa fé, que é uma fé que muita gente tem preconceito, tá ligado? É uma fé que é perseguida, né? Muito infelizmente nesse país, tá ligado? Por pessoas que dizem ter fé também em outras coisas, eu não consigo entender, tá ligado? De onde que vem isso, né? Se você é um homem de fé, como é que você vai simplesmente matar, querer acabar, derrubar a fé dos outros? Mas enfim... Ame ao outro como a ti mesmo, então, se fosse seguido à risca. Exato, se fosse seguido à risca, tá ligado? Porque a gente não persegue fé de ninguém, tá ligado?
E quando eu digo a gente, não é que não tenha nenhum, não é isso. É que, tipo assim, quando a gente tá falando